Jonas capítulo 1, versículo 1, chama a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre quando o passado condena. Quando o passado condena. Jonas 1, versículo 1, nós vamos ler apenas a primeira frase, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Deus querido, essa palavra é do Senhor, é livro inspirado pelo Senhor, soprado a nós pelo Espírito do Senhor, e nessa manhã nós abrimos o livro sagrado e nos propomos a estudar sobre Jonas, sobre o passado de Jonas, o presente de Jonas à luz do seu passado, e pretendemos, ó Deus, extrair lições para nós, lições que sejam vida, que sirvam de desafio, que abençoe as nossas vidas e nos transforme de forma profunda e permanente. Ó Deus, que ao iniciarmos essa série sobre o livro de Jonas, que o Senhor nos visite com graça e nos transforme. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Hoje à noite, em Los Angeles, vai ser revelado o vencedor do melhor filme do ano. Hoje à noite acontece o Oscar 2016. E no portal do G1 na internet, a jornalista Letícia Mendes, ela publicou uma matéria que eu achei muito interessante. Ela disse assim: assim como em 2015, 4 dos 8 indicados ao Oscar de melhor filme deste ano são baseados em histórias reais. Em 2015, e agora se repetindo em 2016, dos 8 filmes indicados ao Oscar de melhor filme, 4 deles são baseados em histórias reais. O filme sobre a vida de Steve Jobs, o filme intitulado O Regresso, A Garota Dinamarquesa, Trumbo e Joy, são filmes que foram escritos ou adaptados a partir de histórias reais. Histórias reais, irmãos, especialmente quando elas estão recheadas ou são recheadas com suspense, drama, ação, movimento. Histórias reais, elas têm o poder de nos cativar. Quando a gente olha para as biografias, a gente vê o nosso coração, a gente vê a nossa experiência sendo espelhadas nas experiências dos outros. Quando a gente olha para uma biografia, nós vemos as nossas histórias se cruzarem com as histórias dos outros. A gente aprende com o que os outros fizeram, a gente aprende com o que os outros deixaram de fazer, a gente aprende com erros, a gente aprende com acertos. Diante das histórias dos outros, você já deve ter tido essa experiência. A gente sofre, a gente sorri. Diante das histórias dos outros, nós nos projetamos, nossas vidas nós a projetamos na história daqueles ou daquelas que nós estamos assistindo ou lendo sobre eles. Eu entendo que por isso as histórias reais, elas são tão fascinantes. Eu digo isso pelo seguinte: o livro de Jonas, apesar de estar entre os livros proféticos, o livro de Jonas é parte do livro menor dos profetas, chamado Profetas Menores. Menores não por causa da estatura deles, mas por causa do tamanho dos livros. Os livros dos profetas menores são curtos ou pequenos comparados aos livros dos profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e assim por diante. Jonas está entre os proféticos. Jonas está entre os 12 profetas menores. Mas se você ler o livro de Jonas com cuidado, você vai descobrir que o livro de Jonas, diferentemente de todos os outros profetas, o livro de Jonas é uma biografia. Na verdade, Jonas é uma autobiografia. Ele conta a história dele na terceira pessoa.
Se você ler o livro de Jonas atentamente, você vai descobrir que só existe uma frase profética no livro inteiro. E essa frase está no capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu a cidade durante um dia, proclamando, e aqui vem a frase profética: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Uma frase profética. Além desse versículo, ou da frase que está nesse versículo, toda a narrativa do livro é de conteúdo biográfico, conta a história de Jonas. História essa que, aliás, é uma história real. É uma história real, sem qualquer adição, sem qualquer edição. Não existe acréscimo nessa história. E não existe modificações nessa história. Se você ler os comentários sobre os 4 filmes indicados ao Oscar esse ano, que se baseiam em histórias reais, você vai descobrir que todos eles foram editados para a tela, para o cinema. Ou seja, houve modificações para que pudesse se transformar num filme. Mas quando nós lemos Jonas, nós vemos a história de Jonas, a biografia de Jonas, é uma história real, sem adição e sem edição. Por que eu estou dizendo que Jonas é uma história real? Porque Jonas é um dos livros mais populares da Bíblia. Todo mundo já ouviu falar da história do profeta que foi engolido por um grande peixe. Mas ao mesmo tempo, Jonas é um dos livros mais controversos. Um dos livros mais combatidos, onde pessoas ditas até crentes, cristãs, chamam o livro de Jonas de parábola. Dizem, não foi uma história real, é uma parábola. É uma história que foi criada para comunicar uma verdade. 3 versículos em especial fazem com que o livro de Jonas seja uma história controversa para muita gente. Preste atenção nos 3 versículos e esqueça, por exemplo, que você nasceu na igreja ou participa da escola dominical desde criancinha e já viu flanelógrafo sobre Jonas. Enfim, aliás, você que é cristão, de repente você vai ler esses versículos e vai coçar a cabeça e vai dizer assim: será mesmo? Olha só, Jonas 1,17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Uau! Um tubarão engolir alguém, vai lá, porque o tubarão, esmaga. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Espera aí. E o versículo 10 do capítulo 2: e o Senhor deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Gente, sinceramente, loucura. Uma história incomum, para dizer o mínimo. Incomum, mas não impossível. Se você conversar com Ademir, por exemplo, ele já pegou peixe de 7 quilos. Como é que chama aquele peixe? Tambaqui de 7 quilos, você já viu isso? 12 pessoas comeram e sobrou. Se você fizer uma busca simples na internet, tudo bem que um tambaqui não vai conseguir engolir o Ademir, não é verdade? 7 quilos e o Ademir é meio grande. Mas uma busca simples na internet vai revelar para nós inúmeros relatos sobre peixes grandes o bastante para conseguir abocanhar e armazenar uma pessoa inteira. Por exemplo, nessas minhas buscas, eu me deparei com um peixe chamado garoupa, de água salgada. A garoupa, ela pode alcançar 2,5 metros de comprimento e pode pesar mais de 300 quilos. E há um relato, inclusive um vídeo, de 2014 na Flórida. Um vídeo que mostra a cena onde um pescador fisga um tubarão de 1,20 m, fisga o tubarão de 1,20 m, enquanto ele está lá felicíssimo, recolhendo lá o tubarão no molinete dele, vem uma garoupa
e literalmente engole aquele tubarão de 1,20 numa bocada só. Não é conversa de pescador, está no YouTube. Pescador agora está frito, porque tem YouTube, né? Então, se você contar história desse tipo, você tem que ter filmado. Se você fizer uma busca no Google, se você pesquisar sobre os maiores peixes de águas doces e de águas salgadas do mundo, você vai ficar surpreso, porque você vai descobrir peixes gigantescos. Gente, realmente, um peixe engoliu um homem. Esse homem ficar dentro do peixe por 3 dias e depois ser vomitado na praia é uma realidade incomum, mas não é impossível. Deixa eu te fazer pensar outra coisa. Por exemplo, imagina o ser humano. O ser humano é capaz de construir, por exemplo, submarinos. Submarinos esses que comportam dezenas de militares, de soldados, de marinheiros. E esses marinheiros ficam durante dias dentro dos submarinos que singram os mares, e lá eles sobrevivem. Aí eu te pergunto, se o ser humano é capaz de criar um submarino assim, será que Deus não seria capaz de criar um peixe que comportasse um ser humano vivo por 3 dias dentro dele? Jesus, quando olha para a história de Jonas, Jesus assume a história de Jonas como história real. Jesus não chama a história de Jonas de parábola. Jesus, ele pega a história de Jonas e faz uma analogia entre a história de Jonas e a história dele. Está lá em Mateus 12, de 39 a 41. Aliás, diz assim o verso 40 de Mateus 12: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, se a história de Jonas fosse uma ficção, se a história de Jonas fosse tão somente uma parábola, Jesus não teria feito analogia entre o sepultamento dele durante 3 dias com a história de Jonas dentro do peixe por 3 dias. Mas, como nós somos de corações céticos tantas vezes, e dizer que Jesus assumiu a história de Jonas para a maioria das pessoas não é suficiente, dizer que Jesus olhou para Jonas e imaginou Jonas como sendo real, admitiu como história real. Deixa eu te contar a história de um cientista chamado Brian Thomas. Brian Thomas é pesquisador do Instituto de Pesquisas Criacionistas nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo intitulado O que realmente engoliu Jonas? É o título traduzido do inglês. O que realmente engoliu Jonas? Ele diz assim: o grande peixe que engoliu Jonas poderia ter sido, você já ouviu falar nessa espécie? Tubarão-baleia. Ou possivelmente algum réptil marinho que não mais existe. E aí eu fiquei curioso, que peixe é esse tubarão-baleia? Vai lá no Google e digita. Tubarão-baleia vive em oceanos. O tubarão-baleia é o maior peixe conhecido do ser humano. O tubarão-baleia, ele pode atingir de 18 a 20 metros. O tubarão-baleia pode pesar até 13 toneladas, 13 mil quilos. Agora eu vou te contar algumas das características do tubarão-baleia. Olha só, li sobre isso. O tubarão-baleia alimenta-se de plâncton, macroalgas, de algas, crio, pequenos polvos e outros invertebrados. Veja, um peixe desse tamanho, que chega a pesar 13 mil quilos, que chega a medir até 20 metros, ele não é carnívoro essencialmente, ele come invertebrados ou algas.
Olha só, as muitas fileiras de dentes enormes não atuam na mastigação, na alimentação. A água entra constantemente na boca e sai através dos arcos dos brônquios, das brânquias. Agora escuta isso aqui: qualquer material capturado é engolido. Em 2012, uma equipe de cientistas captou imagens de tubarões-baleia que aprenderam a sugar os peixes das redes de pesca na Baía da Indonésia. Gente, imagina, um peixe de 18 a 20 metros, 13 toneladas, que vive no oceano sugando o que tem à frente. Tem dente, mas não mastiga. Será que não caberia um homem de 1,70 m dentro de um peixe que mede até 20 metros? Irmãos, a história de Jonas é incomum. Aos olhos de muita gente é uma história controversa, mas a história de Jonas, ela é real. A história de Jonas é uma história real, sem qualquer adição ou edição. Outra coisa, se a história de Jonas fosse uma grande mentira, fosse uma grande ficção, como é que alguém se proporia a escrever um livro tão absurdo para contar uma história tão fundamental sobre a fé? Porque quando você quer provar um ponto, e existe muita gente sem ética aí fora que faz isso, quando você quer provar um ponto e você não tem ética, você até conta uma mentirinha, mas uma desse tamanho não dá, porque todo mundo vai olhar e falar: Jonas conta essa história porque essa história é real. Jesus usa a história de Jonas porque a história de Jonas é real. O livro de Jonas, ele é fascinante, ele é indispensável por pelo menos 3 razões. Deixa eu apresentá-las em linhas gerais para você. Em primeiro lugar, Jonas é autobiográfico. É Jonas contando a sua história a partir da terceira pessoa. Quando a gente lê esse, que nós podemos chamar de diário de Jonas, narrando o período em que ele viveu fugindo de Deus, o que a gente descobre é coração e consciência sendo cuidadosa, profundamente examinados. O livro traça o curso da viagem de Jonas, mas o livro também revela a confusão que estava no coração de Jonas. Eu chego a crer que Jonas, por ter escrito esse livro, eu chego a crer que ele escreve esse livro com profundo arrependimento do que ele fez com Deus e com os ninivitas. E Jonas termina o livro de forma tão dramática, porque Jonas, quando termina o livro dele, ele termina o livro dele mostrando que ele é um miserável egoísta. É uma história autobiográfica onde Jonas revela para nós as confusões do seu coração, os seus medos, as suas motivações erradas, as suas oscilações de humor. Essa autobiografia chamada Jonas é uma história que nos ajuda a enxergar a nós mesmos, o nosso coração desnudado diante de Deus, corações esses que são cheios de medos, quando Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente teme. A história de Jonas nos mostra os nossos corações cheios de motivações erradas, os nossos corações cheios de oscilações de humor. Jonas é um livro para hoje. Como o pastor Isaltino chamou o seu comentário em Jonas, de Jonas, nosso contemporâneo. Jonas é para hoje. Em segundo lugar, Jonas é teocêntrico. A história de Jonas tem Jonas no centro, melhor dizendo, o Deus de Jonas no centro.
Campbell Morgan foi o homem que pastoreou a capela de Westminster antes de Martyn Lloyd-Jones assumir Westminster. Campbell Morgan deu posse a Lloyd-Jones na capela de Westminster. E Campbell Morgan, quando ele escreve sobre Jonas, ele diz assim: os homens têm olhado tanto para o grande peixe que fracassam em ver o grande Deus. O livro de Jonas não é sobre Jonas. Por isso que Jonas termina o livro como ele terminou. O livro de Jonas, a gente termina de ler Jonas, a gente fica com raiva de Jonas. Jonas está dizendo: essa minha história, a história da minha vida não é sobre mim, é sobre o meu Deus. A história de Jonas não é sobre um grande peixe, a história de Jonas não é sobre Nínive, não, Jonas é sobre Deus. Jonas é um livro teocêntrico, o caráter de Deus, a doutrina de Deus ganha vida na história do livro de Jonas. Então veja bem, Jonas é uma biografia que revela nossos corações, mas é uma biografia que revela nossos corações na presença de Deus. E a terceira razão para a gente estudar Jonas é que Jonas é missional. Quando a gente lê o livro, a gente descobre que Jonas não se resume a uma experiência pessoal com Deus. Jonas fala do envolvimento missionário do crente. Jonas é um chamado para, lançando fora toda a nossa relutância, toda a nossa desobediência, é um chamado para seguirmos obedientes no cumprimento da grande comissão de Jesus. Agora, gente, Jonas é um livro que nos chama a cumprir a grande comissão, não apenas nos confins da terra, mas aqui onde nós estamos. É surpreendente como a igreja de Cristo, ela consegue em alguns momentos históricos ser hipócrita. Por exemplo, durante muitos anos, os batistas do sul dos Estados Unidos não moviam uma palha, lá no início da história, não moviam uma palha para alcançar a comunidade negra, os escravos ou descendentes deles, lá dentro dos Estados Unidos. Mas curioso é que o primeiro missionário que a junta americana mandou foi para a África. Por que é mais fácil a gente amar o negro, por exemplo, lá na África, do que o negro que está aqui? Por que é mais fácil a gente amar a obra missionária do outro lado do mundo, do que amar a obra missionária que está ali do outro lado da 24 de outubro? Então, Jonas é um livro que nos chama ao cumprimento da grande comissão, tanto além mar como do outro lado da rua, simultaneamente. Jonas é um chamado missional. Um dos grandes pensadores hoje sobre igrejas missionais, igrejas que se importam em alcançar não só os confins da terra, mas também as culturas diferentes dentro de grandes cidades como Goiânia, por exemplo. Um desses homens se chama Ed Stetzer, e Ed Stetzer é um teólogo batista. Ed Stetzer, ele é pesquisador de igrejas, ele é missiólogo, ele trabalha no que seria a JUERP, lá da junta de Richmond, dos Estados Unidos, batistas do sul dos Estados Unidos. Olha o que ele diz: missional significa realmente fazer missão onde você está. Missional significa fazer missão dentro do seu condomínio, dentro do seu prédio, dentro do seu local de trabalho. Missional significa realmente fazer missão onde você está. Missional significa adotar a postura de um missionário, aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor, permanecendo-se, porém, bíblico.
Um crente missional, uma igreja missional é a igreja, é o cristão que entendeu, sim, devemos ir aos confins da terra, porém começamos aqui em Jerusalém onde estamos, e aqui nós já assumimos uma postura missionária. A gente aprende a ouvir as culturas que nos cercam, a gente aprende a identificar as necessidades desses que estão ao nosso redor. Jonas é sobre a vida missional do cristão. Sabe por quê? Porque a maioria de nós se recusa a ir alcançar aqueles. A maioria de nós se recusa a ir alcançar aqueles que estão do outro lado da rua, da nossa casa, simplesmente porque a gente não vai com a cara deles. Jonas é um desafio. Descreve as lutas interiores dos homens e mulheres que diariamente são desafiados por Deus a viverem para o serviço e para a salvação do próximo. Jonas revela o coração e a compaixão do Senhor Deus dos exércitos. O livro de Jonas é para nos ensinar a ser o que Paulo disse que nós deveríamos ser. E olha o que Paulo disse, Filipenses 2,14. Filipenses 2,14, façam tudo, sem queixas nem discussões. Jonas se queixou, Jonas discutiu com Deus. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo está dizendo que aqueles que vivem se queixando de Deus e discutindo os planos de Deus, correm sérios riscos de não serem crentes. Porque, de outra forma, ele não diria o que disse no verso 16. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Ou seja, assim no dia final, eu vou olhar ao redor e vou ver que todos vocês, filipenses, de fato eram salvos. Jonas nos desafia a fazer uma análise do nosso coração medroso, cheio de motivações egoístas, cheio de oscilações de humor, diante de um Deus que é compassivo e que nos chama a ser homens e mulheres missionais, homens e mulheres que vivem a missão do Senhor, aonde Deus nos planta, se é em Goiânia, se é no Japão, não interessa, mas aonde eu estou, segunda-feira ao acordar, ao tomar o ônibus, ao parar no trânsito, ao ir ao supermercado, eu sou homem e mulher atento ao mover de Deus e as pessoas que Deus coloca no meu caminho para eu alcançá-las com o Evangelho da graça. Dito isso, eu te convido a sobrevoar o livro de Jonas comigo agora. Antes da gente mergulhar no livro, o que nós faremos, Deus permitindo, a partir de semana que vem, a gente precisa sobrevoar o livro, ter um voo panorâmico nos 4 capítulos. E a gente vai descobrir a história relutante do profeta, diante de um Deus resoluto em amor e compaixão. Irmãos, nós somos Jonas, relutantes. Deus é resoluto em amor e compaixão. Olha o profeta relutante. No capítulo 1, a gente vê Jonas correndo de Deus. Se você quiser escrever aí a lápis, caneta ou no seu tablet, não sei, mas escreva assim, o capítulo 1 é Jonas correndo de Deus. Ele recebe o chamado, se recusa a cumprir e corre. E é curioso, nós vamos ver isso, ele corre para um lugar muito mais longe. Tarsis era muito mais longe do que Nínive.
Se o capítulo 1 é Jonas correndo de Deus, o capítulo 2, escreva aí, é Jonas correndo para Deus, na direção de Deus. Porque Jonas no capítulo 2, ele é engolido pelo grande peixe, e lá dentro, durante 3 dias e 3 noites, ele reflete, arrepende-se, ora, e aí ele corre de volta para Deus. Capítulo 1 ele corre de Deus, capítulo 2 ele corre para Deus, capítulo 3 ele corre com Deus, Jonas correndo com Deus. No capítulo 3 Jonas recebe pela segunda vez a palavra de Deus e ele recebe uma segunda chance. E ele então começa a correr e constata o sucesso do ministério dele. Ele prega emburrado, prega um sermão de uma palavra apenas, uma frase apenas, perdão. E ele vê o povo convertendo. Warren Wiersbe, comentando em Jonas, ele diz assim: levou mais tempo para Deus convencer Jonas a pregar do que de converter os corações dos ninivitas. Demorou mais convencer Jonas prega, do que converter os ninivitas. Então no capítulo 1 ele corre de Deus, no capítulo 2 ele corre para Deus, no capítulo 3 ele corre com Deus, no capítulo 4 ele corre na frente de Deus, ele larga Deus para trás. No capítulo 4, de novo Jonas é petulante, porque em vez dele se alegrar com a conversão dos ninivitas, ele se irrita com o avivamento que Deus traz para Nínive. Essa irritação, essa objeção de Jonas revela que por um momento Jonas se achava à frente de Deus, mais sábio do que Deus. Como é que Deus tem a coragem de salvar um povo como esse? Então esse é o profeta relutante. Corre de Deus, corre para Deus, corre com Deus e dispara na frente de Deus. Gente, uma vida assim é perigosa. Uma vida oscilante assim é destruidora. Jonas não se enquadraria nem em bipolaridade. Jonas, o psiquiatra olharia para ele hoje e diria: moço, o DSM-5 não te enquadra em lugar nenhum. Mas veja o Deus resoluto. De novo, olhando para os 4 capítulos. Jonas 1, a eleição de Deus. Jonas correu de Deus porque descobriu que Deus escolheu salvar os ninivitas. Gente, como é triste quando a gente constata o fato de que Deus está operando na vida de alguém que a gente não gostaria de ver restaurada, mas esfregada, pisada por Deus. É triste, mas existe gente assim. Gente que descobre que Deus ama aqueles que nós odiamos e que queríamos ver sobre tais pessoas juízo. Jonas 1 nos mostra Jonas correndo de Deus porque descobriu que Deus escolheu os ninivitas, ou salvar aquela geração. Jonas 2 mostra a proteção de Deus. Jonas correu de volta para Deus porque descobriu o cuidado protetor de Deus nas entranhas daquele grande peixe. Gente, e a forma de Deus cuidar de nós às vezes não é a forma como nós gostamos. Melhor teria sido se Jonas, ao cair no mar, descobrisse um transatlântico do tipo daquele clipe Tranquilo e Favorável. Ainda bem que vocês não assistiram esse no YouTube. Não, mas Deus não manda um transatlântico do rapper MC Bin Laden. Deus manda um peixe que engole ele entra nas entranhas fedorentas do peixe. Mas Jonas não tinha tempo ali para resmungar da providência de Deus. Ele descobre que Deus protege e cuida dele, mesmo ele sendo teimoso, e aí ele corre de volta para Deus. Então Jonas corre para Deus porque ele descobre a proteção de Deus.
No capítulo 3, nós vemos a manifestação de Deus. Jonas corre com Deus e descobre, contra a vontade dele, que o Senhor está pronto para se manifestar em graça e poder, salvando aqueles que se arrependem. Quando a gente corre com Deus, a gente descobre isso, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus regenera, que Deus cuida e que Deus abençoa vidas que nós jamais imaginávamos que Ele seria capaz de fazer isso. E no capítulo 4, a gente aprende sobre a compaixão de Deus. Jonas correu à frente de Deus porque não suportou conviver com a compaixão de Deus repartida com quem Jonas não gostava. Que maneira triste de provar da compaixão de Deus, mas tem muita gente como Jonas, que quando vê a compaixão de Deus na vida de quem eles ou elas não gostam, correm na frente de Deus, senta debaixo de uma árvore, cruza os braços e fala: que Deus é esse que ainda não mandou fogo sobre aquela pessoa? Agora, diante dessas informações, e nós vamos estudar cada uma delas detalhadamente, se Deus permitir, ver a graça de Deus triunfando sobre o pecado ao longo do livro de Jonas, ver a resolução do amor de Deus triunfando sobre a relutância egoísta de Jonas. A gente vai ver isso, mas hoje eu quero chamar você ao passado de Jonas, para a gente concluir. O passado de Jonas condena Jonas. O que a gente quer dizer quando a gente diz assim: meu passado me condena? Ou a gente diz: o passado de fulano condena ele, ou condena ela. A gente fala assim quando algo que a gente fez no passado aflora ou vem à tona no presente, para de alguma forma nos confrontar, nos contradizer e nos condenar. O nome de Jonas, esse Jonas de Jonas 1, verso 1 que a gente leu, Jonas, filho de Amitai, o nome de Jonas não aparece em Jonas pela primeira vez. Você sabia disso? Sabe onde o nome de Jonas aparece a primeira vez? 2 Reis 14, abra lá, segundo livro dos Reis, capítulo 14, de 23 a 27. Jeroboão reinava em Israel. 2 Reis 14, de 23 a 27, Jeroboão, ele reinava em Israel. O verso 14 diz que Jeroboão fez o que o Senhor reprova e não desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, antecessor dele. Esse Jeroboão dos dias de Jonas era o Jeroboão II. E o Jeroboão II continuava cometendo os mesmos pecados do Jeroboão I. E Israel vivia em grandes apuros. E o versículo 25, 2 Reis 14, 25, diz assim: foi Jeroboão que restabeleceu as fronteiras de Israel, ou seja, tirou as fronteiras de Israel das mãos da Assíria. A Assíria massacrava Israel naqueles dias, mas Jeroboão ganhou de volta as fronteiras, as divisas. Por quê? Olha o que diz o verso 25: conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Éfer. Uau! Você não acha curioso? Você não acha curioso que aqui em 2 Reis 14, Jonas profetiza a vitória de Israel? Mas lá, quando Deus manda ele profetizar salvação a Nínive, ele se recusa. Você não acha curioso que Jonas profetiza a vitória de Israel sobre a Síria, sendo Jeroboão um rei ímpio,
sendo Israel não merecedora de tal vitória, mas lá em Nínive, ele está julgando os ninivitas, dizendo que Deus lá está errado, mas Deus aqui está certo. O passado de Jonas o condena por 3 motivos. Primeiro, a fidelidade dele no cumprimento da primeira missão. Na primeira missão que ele recebe de Deus, ele profetiza do jeitinho que Deus mandou. Jonas amava Israel porque Israel era gente dele. Jonas amava Israel porque a vitória de Israel era a vitória dele. Mas agora, quando Deus chama ele a amar gente que ele não gostava, ele emburra. O passado de Jonas condena Jonas porque na primeira missão ele foi fiel, na segunda não. Segundo, o passado de Jonas condena Jonas porque ele recebeu responsabilidade de ser chamado profeta de Deus. E o profeta Amós diz no capítulo 3, verso 7, que certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, o profeta. E está aqui Jonas sendo instrumento de Deus, recebendo revelação de Deus, e ele se recusa. Ele tem uma responsabilidade em mãos. Deus deu a ele a responsabilidade de anunciar os oráculos, e ele não anuncia. Em terceiro lugar, o passado de Jonas o condena porque o privilégio de ter sido treinado na escola de profetas ele joga fora. Irmãos, é curioso, infelizmente a gente não lê a Bíblia com tanta atenção, mas Jonas foi contemporâneo de outros 2 profetas, Oséias e Amós. Jonas foi contemporâneo de mais outros 2 profetas, Eliseu e Elias. Sabe o que a tradição judaica diz? E faz todo sentido, porque a história de Jonas a primeira vez aparece em 2 Reis. Jonas foi treinado na escola de profetas dos dias de Elias, aquela escola que está escrito em 2 Reis 2, verso 3, 2 Reis 4, verso 1, 2 Reis 5, 22, 2 Reis 6, verso 1. Jonas foi treinado na mesma escola que Eliseu foi treinado. Gente, escuta o que eu vou te contar. Há uma lenda judaica, lenda, não estou dizendo que é fato, lenda, mas é no mínimo curiosa. Há uma lenda judaica antiga que afirma que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, lá de 1 Reis 17, lembra aquela viúva? Que Elias ressuscita o filho dela. Essa lenda diz que aquele filho ressurreto por Elias era o filho da viúva de Sarepta. Sim, é lenda, não vamos tomar isso como verdade, mas no mínimo essa lenda nos aponta para o fato de que Elias, Eliseu, Oséias e Amós foram contemporâneos de Jonas, e Jonas estudou na escola de profetas. 3 aplicações para terminarmos. Primeira, eu não queria que cada um de nós tivesse um passado que nos condena, como Jonas teve. E quando é que o nosso passado pode nos condenar no que diz respeito às questões espirituais? 3 aplicações dentro do que a gente já viu. Escuta bem, o passado nos condena quando a gente recebe graça e não reparte graça. O passado nos condena quando a gente recebe graça e não reparte graça. Israel recebeu graça, não merecia. Jeroboão era um pagão. Deus manda Jonas profetizar a favor de Israel, ele profetiza, não questiona, porque era conveniente para ele. Israel recebeu graça sem merecer, venceu os assírios, e agora Deus quer que esse Israel que recebeu graça imerecida, derrame graça sobre Nínive, e Jonas se recusa. O passado nos condena quando a gente recebe graça e não reparte.
quando a gente é seletivo na distribuição da graça, quando a gente escolhe quem a gente quer amar, quando a gente escolhe quem a gente quer abençoar. Se você recebeu graça, você tem que repartir graça. Porque se você não fizer isso, o seu passado te condenará. Segundo, o passado nos condena quando somos tão capacitados e não nos dedicamos. Olha, Jonas foi treinado no que havia de melhor na época dele, irmãos. Jonas foi aluno de Elias. Jonas foi contemporâneo de Eliseu. E se é verdade a história de que ele foi ressurreto, a mãe dele, a viúva de Sarepta, pior ainda. Esse homem conviveu com Oséias, esse homem conviveu com Amós, esse homem foi um homem capacitado, bebeu das melhores fontes, e agora Deus está dizendo: Jonas, use o que eu te dei de melhor e salve os ninivitas. Esse homem emburra. O nosso passado nos condena, irmãos, quando Deus nos capacita tanto e a gente não distribui os nossos recursos. Deus nos deu muito, gente. Deus nos deu recursos financeiros, recursos intelectuais, formação acadêmica, saúde. Deus nos deu tudo para a gente poder repartir. E a gente prefere ficar pagando as prestações do smartphone, do carro novo que não precisava ser comprado, da casa extra. E quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente corta é dízimo, é oferta. Deus te dá a condição de estudar nas melhores universidades, de fazer os melhores cursos, e você só pensa em acordar de segunda a segunda para ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deus te deu a chance de pôr aonde você está trabalhando e servindo, e em vez de lá você ser um profeta de Deus, você só está preocupado em crescer, em crescer. O passado nos condena quando somos tão capacitados e não nos dedicamos. E por último, o passado nos condena quando um dia fomos chamados e obedecemos, mas agora nós relutamos e fugimos. Da primeira vez, Jonas foi sorridente e alegre. Afinal, era tranquilo e favorável, né? Ele ia pregar para Israel e era favorável a ele. Mas da segunda vez ele emburra. O nosso passado, irmãos, nos condena quando a gente lá atrás viveu a alegria do primeiro amor, mas agora esfriou. Lá atrás nós demos os nossos dons, nós demos os nossos talentos, mas agora a gente diz: não, eu estou cansado, cansei disso, porque não é mais conveniente para nós. Não deixe o seu passado te condenar, porque passado condenado, que nos condena hoje, pode estar dizendo o que Jesus disse em Mateus 7. Os crentes, os salvos, eles perseveram aqui e agora, eles dedicam tudo que de melhor Deus deu a eles, e eles repartem graça, porque são conscientes de que receberam graça. Agora, quem um dia provou da graça, quem um dia se envolveu com talentos e recursos, quem um dia foi alegre na obra, hoje não é e não faz nem questão de ser, olha o que poderá ouvir do Senhor. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que é praticar o mal?
Praticar o mal é o que Jesus disse no verso 21 de Mateus 7, olha o que ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando Deus fala, Ele obedece. Praticar o mal, meus queridos, é você mesmo estando na igreja, Deus falar, faça, e você não faz. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos e os praticam, diz o Senhor. Privilégios do passado devem servir não para a gente se acomodar e se justificar no presente. Tanta gente usa o passado para dizer, fiz muito. Privilégios do passado são para nos encher de fé, para a gente prosseguir no discernimento e no cumprimento da vontade de Deus. Porque uma coisa é começar, uma coisa é continuar, e o que realmente vale é terminar a jornada. Terminar a jornada. Então eu termino fazendo 3 perguntas, para que o seu passado não te condene. Você reparte a graça que você recebeu de Jesus? E se a reparte, reparte com quem? Só com quem te convém? Segundo, você se dedica com a capacidade que Deus te deu? Dons, talentos, recursos, dinheiro, vida. Terceiro, você tem permanecido na fé que um dia te alegrou, ou hoje viver com Deus é só experiência do passado? Que Deus nos livre de termos um passado que nos condene. Feche os seus olhos. Deus querido, em nome de Jesus, que possamos ser homens e mulheres que repartem graça, que dedicam suas capacidades, que permanecem com alegria na fé que um dia receberam. Livra-nos dessa síndrome de Jonas, e que o nosso passado jamais nos condene. Que o nosso passado sirva hoje e sempre para nos motivar a seguir com fé, esperança e amor. Em nome de Jesus. Amém.